noite. Para incentivar a população a sair do sofá, praticar exercícios físicos e solidariedade, amanhã acontece o Dia do Desafio. Só que neste ano, em função do distanciamento social, as tradicionais atividades serão virtuais. O técnico em esporte e lazer do SESC traz os detalhes da programação especial. Para quem não sabe, o Dia do Desafio é uma comemoração aí, um desafio anual, né? Esse ano completando 25 anos, né? Com o principal objetivo de incentivar as pessoas a praticarem uma atividade física, né? Especificamente na última quarta-feira do mês de maio, né? Com no mínimo 15 minutos de alguma atividade de sua preferência ou que você seja desafiado a fazer, né? Então esse ano não vai ser diferente, né? A gente vai estar realizando novamente o Dia do Desafio, com a principal mudança aí, né, em função de pandemia e tudo mais, que vão ser ações virtuais, né, ações online, né? Então o Sesc Passo Fundo, dentro da sua programação aí, tem várias atividades, né? A gente tem o desafio esportivo, que já está acontecendo. A pessoa faz a inscrição pelo nosso site ao custo de R$20 e mais 1 quilo de alimento. Vai estar levando para casa essa camisetinha aí do Dia do Desafio, edição 2020, e vai estar contribuindo também com a Associação das Crianças com Autismo, né, a ALMA. Então tem a causa social e tem também, claro, esse desafio aí para o esporte. Além dessa atividade, a gente tem o Desafio do Bem, né, que está sendo um convite aí, quase um chamamento para os doadores de sangue, né, para que o pessoal venha doar sangue. Infelizmente o banco de sangue aí do nosso município e região baixou drasticamente em virtude da pandemia e a gente está precisando repor isso. Então a gente convida você a doar sangue, trazer o seu comprovante de doação até o SESC para também estar levando da mesma forma essa camiseta, tá? E a gente tem também, claro, aí como uma ação estadual, né, a arrecadação de alimentos e agasalhos, né? Esse ano o Sesc Passo Fundo fechou a parceria com a AMA, então todas essas contribuições que vocês estiverem fazendo, vão ser revertidas para essa associação aí, uma parceria Sesc Passo Fundo e Associação das Crianças com Autismo aqui da nossa cidade, tá bom? Além disso, a gente vai ter na programação do Facebook do Sesc Passo Fundo e do Sesc RS várias atividades, né, podendo ser realizadas aí por crianças, adultos, idosos, né? A intenção é que a gente consiga reunir todo mundo para que você pratique essa atividade física dentro da sua própria casa, tá? Então é importante a gente salientar também que o objetivo nesse momento não é levar ninguém para a rua, não é fazer aglomeração, muito pelo contrário, é encontrar uma forma de a gente cuidar de nós mesmos e, claro, estar cuidando do próximo também, tá? Então, nessa quarta-feira, Dia do Desafio, você se mexe e o mundo mexe junto. Bora lá, contamos com todos vocês! Saiba mais através das redes sociais do Sesc Passo Fundo ou pelos telefones 3313 4318 ou 3313 4092. E agora o Jornal da Câmara exibe uma entrevista sobre saúde feminina. Você já ouviu falar em fisioterapia pélvica? A especialidade ajuda no fortalecimento do assoalho pélvico, evitando, por exemplo, a incontinência urinária. De acordo com especialistas, os problemas íntimos aumentaram no período de pandemia. A jornalista Cláudia Tainá buscou as informações sobre este assunto. Olá, boa noite, você que acompanha o Jornal da Câmara. Hoje a nossa convidada especial é a fisioterapeuta Jéssica Emer. A Jéssica, que é especializada em fisioterapia pélvica. Por isso ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a saúde íntima da mulher. Boa noite, Jéssica, bem-vinda à TV Câmara. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder estar mostrando um pouquinho mais do meu trabalho, porque a fisioterapia pélvica, embora não seja uma especialidade tão recente, aqui na nossa cidade, mais nas cidades do interior, muita mulher ainda não conhece e muitas precisam de uma fisioterapeuta pélvica. Então, para mim é uma grande honra poder expor a minha profissão. Jéssica, eu começo te perguntando, então, o que é a fisioterapia pélvica, né? Fala um pouquinho para nós quem pode fazer, né? Para quem é voltado a esse trabalho. A fisioterapia pélvica, primeiramente, ela pode atender tanto homens quanto mulheres. No meu consultório, eu decidi voltar os meus atendimentos só para a saúde da mulher, mas existem
fisioterapeutas pélvicas que também atendem o homem nessa área. Explicando assim de uma forma bem resumida, o que eu sempre costumo falar é o seguinte: um fisioterapeuta convencional, um fisioterapeuta recém-formado, digamos assim, quando a gente pensa no que o fisioterapeuta faz, a gente pensa que o fisioterapeuta cuida da parte de músculos, quando alguém quebra uma perna, um braço, vai no fisioterapeuta para reabilitar depois da lesão, né? E com a fisioterapia pélvica é mais ou menos a mesma coisa, só que a parte de músculos que a gente cuida é a parte do assoalho pélvico, que é justamente essa rede de músculos que forma a nossa musculatura íntima, né? Aqueles músculos que são responsáveis por fazer com que a gente consiga segurar o xixi quando a gente está com vontade de fazer xixi, mas a gente não pode ir ao banheiro naquele momento. É essa musculatura que vai fazer com que a gente segure xixi, com que a gente segure o cocô, com que a mulher consiga ter o seu parto, né? Vai envolver o parto vaginal, ele envolve essa musculatura de assoalho pélvico também. E essa musculatura é super importante porque ela faz a sustentação dos nossos órgãos abdominais e pélvicos e também tem interferência direta na nossa vida sexual. Jéssica, a gente fala de tratamentos que a fisioterapeuta pélvica faz, mas também ela é muito importante na prevenção, né? Como tu falava, questões de continência urinária ou de doenças, né, no assoalho pélvico. A musculatura do assoalho pélvico, ela pode ser acometida por algumas disfunções, né? Então, no início eu falei sobre o segurar o xixi, por exemplo, é a disfunção mais clássica que se você falar com alguém, a pessoa vai reconhecer, que é o tossir, o espirrar e a mulher perde xixi, né? Essa é uma disfunção bem clássica do assoalho pélvico, que até hoje a gente ainda tem mulheres e pessoas que acreditam que é assim mesmo, fazer o quê? A pessoa teve um filho, a pessoa tá ficando mais velha e é normal perder xixi. E nós, fisioterapeutas pélvicos, sabemos que não é normal e que a fisioterapia pélvica é a primeira linha no tratamento da incontinência urinária. Outro tipo de disfunção que também pode estar envolvida com o assoalho pélvico são as dores na relação sexual. Então, aquela mulher que daqui a pouco tem uma musculatura muito tensa, muito rígida, cheia de ponto de tensão, ela pode estar tendo dor para se relacionar sexualmente e pode estar, sim, relacionado com essa musculatura. Nesse caso, a fisioterapia pélvica também tem um tratamento que dá ótimos resultados. Perfeito. Mas para a gente falar, né, de saúde íntima da mulher, Jéssica, primeiro a gente precisa falar de conhecimento. A mulher precisa conhecer o seu corpo. Eu vejo que você fala bastante disso. Como então as mulheres que estão nos assistindo podem fazer, né, alguma dica para que elas conheçam o seu corpo para, claro, saber se algum dia tem algum problema, algo errado? A minha dica mais simples, tá? No consultório e para as mulheres que eu conheço e quem me pergunta, é que elas se olhem. Parece uma coisa muito boba, né? A gente fala, minha dica é que você se olhe. Mas quando eu converso com as minhas pacientes no consultório, o que eu percebo? Que a maioria nunca olhou para sua região íntima, né? Então, ninguém melhor do que a própria mulher para olhar para a região íntima dela, né? E estar gostando da sua região íntima e cuidando dessa região também, para que se aparecer qualquer sintoma que ela possa estar cuidando para entrar em contato com um profissional, né? Mas a minha dica mais simples é essa. O conhecimento, ele parte da gente com a gente mesmo. Então, que essas mulheres possam se olhar e se conhecer melhor. Isso ainda envolve muito tabu. A gente sempre falo muito que os tabus, as crenças de que a mulher não pode se olhar, de que a mulher se olhar ou tocar na sua região íntima é feio. Então, a gente ainda passa muito por isso, mas é o melhor jeito, realmente. A gente sabe, já que o nosso corpo, ele é um só, né? Então, tudo está ligado. Uma pergunta meio óbvia, mas problemas na saúde íntima, né, no assoalho pélvico, podem interferir na saúde como um todo, né, gerar outros problemas? Com certeza. Eu posso até te dar alguns exemplos. Atendo muitas mulheres com dor na relação sexual que tem uma disfunção que a gente chama de vaginismo, onde existe uma tensão muito grande da musculatura íntima. O que acontece? Normalmente, os quadros de vaginismo acabam mexendo muito com o emocional da mulher. Então, não é só uma mulher que tem dor na relação, mas é uma mulher que é acometida por ansiedade, por angústia em decorrência desse problema e com todo o tratamento.
e uma mulher que daqui a pouco tem vergonha de falar sobre o seu problema com o próprio parceiro, com as amigas, com a sua gineco. Então, com certeza, os problemas da região íntima, eles acabam afetando o emocional. E o contrário também é verdadeiro, né? Não sei se a gente ia falar um pouquinho sobre isso, sim, mas agora que está sendo uma fase de muito estresse, né? Onde, por conta da pandemia, está todo mundo estressado, a gente não sabe como é que as coisas vão ser, não temos um prazo para isso se resolver. Eu tenho atendido muitas mulheres ou com muita tensão na musculatura, tá? Cursando com esse período de ansiedade, ou com candidíase, né? Que é aquele funguinho chato que a maioria das mulheres já teve, que causa aquela coceira irritante na região íntima. Cursando totalmente com a parte do estresse e da consequência da baixa imunidade, enfim. Então, tem tudo a ver, tudo se relaciona. Eu ia te perguntar isso. Então, você tem percebido que nesse período de pandemia esses problemas têm aumentado. O nosso sistema nervoso também, né? Pode causar, então, essas questões. Com certeza. Até atendi recentemente muitas pacientes cursando com candidíase, né? A cândida é um fungo que ele vive normalmente na nossa região íntima, mas quando ocorre ou um estresse muito grande, ou uma baixa da imunidade, ou por algum outro motivo, ele se reproduz além do que ele deveria. E aí causa, então, o fungo, a famosa candidíase, né? E a gente percebe, assim, que ele cursa totalmente com problemas, com questões do emocional. Então, eu pergunto para essa mulher, como é que tu tá ultimamente? Tu tá se sentindo muito estressada? Tu tá dormindo bem? Tu tá se alimentando bem? Ah, eu não tô muito, realmente, eu tô estressada. E é assim, é bingo, né? Jéssica, então, vou te perguntar como a gente pode fazer para prevenir, né, problemas como a candidíase ou outros fungos, outras bactérias, né, que quando a nossa imunidade está mais baixa, aproveitam aí, tomam conta. Uma das maiores dicas que eu dou para todas as mulheres, seria uma coisa que elas deveriam fazer todos os dias, é não passar todas as nossas 24 horas do dia de calcinha, abafando a região íntima, né? Então, às vezes, tá no trabalho, tá fazendo suas funções e é complicado. Então, pelo menos na hora de dormir, né? O que eu oriento é que as mulheres, elas se adaptem a dormir sem calcinha, para que pelo menos nesse período do sono, essa região possa deixar de ficar abafada. O que acontece? A nossa região íntima é uma região quente e úmida, o que é perfeito para um fungo se proliferar. Então, se à noite, na hora de dormir, a gente pelo menos dorme sem a calcinha, para que essa região possa dar uma respirada, como eu digo, já é algo que previne esse tipo de infecção por fungo. Outra coisa, sempre lavar a região íntima com sabonetes glicerinados, sabonetes neutros. Eu não costumo indicar esses sabonetes próprios para a região íntima que a gente tem nos mercados, porque às vezes eles dão algum tipo de alergia em algumas mulheres. Então, preferir os sabonetes glicerinados ou neutros e lavar a região íntima com pouco sabonete e muita água. A nossa região íntima não precisa de um exagero de sabonete. Muitas mulheres, mas vai ficar cheiro. A nossa região íntima tem o seu cheiro específico, que não deve ser modificado por produto artificial, por desodorante íntimo, por sabonete com cheiro. Então, quanto menos cheiro tiver o sabonete, quanto mais neutro, melhor. Menos propensa você vai estar à infecção por fungos e bactérias e afins. Outra coisa que eu costumo indicar muito que as mulheres façam é que elas usem óleo de coco. Tá? Essa é uma dica que eu costumo indicar bastante no consultório, tanto para prevenção da candidíase, porque o óleo de coco extra virgem é um antifúngico, quanto para usar no dia a dia, até mesmo como lubrificante íntimo. E a seguir, vamos mostrar a segunda parte da entrevista sobre saúde da mulher. A especialista no tema tem dicas também para as gestantes. É normal que você, profissional de saúde, se sinta sobrecarregado e estressado nesse momento difícil. Procure o apoio de seus colegas, familiares e amigos e utilize estratégias para enfrentar este momento, como descansar e fazer pausas entre um turno e outro. Tenha uma alimentação saudável
e procure fazer atividade física regularmente, como subir escadas, dançar e fazer ginástica em casa. Nós reconhecemos e agradecemos a dedicação de vocês para salvar vidas. Para se ter noção da importância da água, nós lhe convidamos a parar e pensar por um minuto. No mundo todo existe uma falsa ideia de que os recursos hídricos são infinitos. Realmente, há muita água no planeta, mas menos de 3% deste volume é formado por água doce. E o pior você vai ouvir agora. De tudo isso, apenas 0,4% está disponível para o nosso consumo. O restante é salgada, congelada ou poluída. Então faça a sua parte e evite o desperdício de água. Ajude a preservar este recurso essencial para a humanidade. Estamos de volta com a sequência da entrevista sobre saúde íntima feminina. A fisioterapeuta pélvica Jéssica Emer explica a importância da mulher entender o corpo como um todo para a melhoria da qualidade de vida. Percebo que mais funciona é trabalhar de forma integrativa. Então, quando eu recebo uma mulher, daqui a pouco eu percebo que ela está tendo crises repetidas de candidíase e nada resolve, mas o emocional está super abalado. Então, vamos encaminhar para a psicóloga, vamos encaminhar para a Nutri para ver como é que está essa alimentação, vamos encaminhar para a gineco para ver se realmente não tem nada ali, que daqui a pouco é algo que deve ser tratado pela ginecologista, né? Então, o trabalhar a mulher como um todo, de forma integrativa, percebendo que o nosso emocional interfere muito no nosso corpo e na nossa região íntima também, não deixa de ser diferente. Jéssica, outra dica importante que sempre, é recomendado por qualquer profissional da saúde é a atividade física. A gente sabe que nesse período é complicado, mas tem também maneiras de realizar atividades até mesmo para a nossa região íntima, para estimular ou trabalhar nessa parte. Com certeza. O que eu digo para as mulheres, e não só para as mulheres, falando de atividade física, né? A atividade física é essencial não só para a manutenção do nosso peso, mas como também para fazer com que a gente se sinta bem, né? Gera essa sensação de bem-estar e também agrega na nossa imunidade. Então, principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia, é super importante. Sempre foi e hoje é ainda mais, né? E o que eu falo para as minhas pacientes? Não quer ir a um lugar praticar sua atividade física por conta da pandemia, pratique em casa. Né? Então, tem vários vídeos no YouTube, tem profissionais dando aula aí na internet, sem custo algum. Então, a gente pode estar continuando fazendo atividade física mesmo nesse período. Aqui no consultório eu sigo atendendo, né? Então, com o trabalho dessa região íntima, como tu falou, com atendimentos espaçados, higienizando todo o ambiente com álcool, janelas abertas, uso de máscara, tanto por minha parte quanto por parte da paciente. Então, os tratamentos que estão em andamento, daqui a pouco um tratamento para uma paciente com dor na relação ou que estava perdendo urina, a gente dá a sequência no tratamento da mesma forma, a menos que essa paciente, claro, apresente algum sintoma e aí ela não vai comparecer, né? Claro, qualquer área da saúde é um serviço essencial nesse período, né? Então, os consultórios estão abertos. Com certeza. Jéssica, antes da gente encerrar, outro público bem importante nessa pandemia e também com relação à saúde pélvica são as gestantes, né? Elas são consideradas grupos de risco nessa época, mas também devem continuar, né, os seus atendimentos, procurar ajuda, seja para um pré ou até mesmo para o pós-parto, né? Um público bem importante. A gestação é um público que eu costumo acompanhar bastante, acompanho muitas gravidinhas, principalmente aquelas que querem se preparar aí para um parto vaginal, tá? Isso não quer dizer que a fisioterapia pélvica só atenda mulheres que querem ter um parto vaginal. Hoje até, inclusive, uma paciente me mandou uma mensagem, ela ganhou o bebê faz uns 2, 3 meses, e ela me disse assim, Jéssica, eu tossi e escapou xixi. Tu acha que foi do parto? E aí eu disse assim para ela que não,
que o que acontece? A gente já tem comprovação científica que diz que a gestação que é um fator de risco para que a mulher desenvolva incontinência urinária. Então, aquela ideia de, se eu tiver um parto vaginal, vou ficar perdendo xixi, já é uma ideia antiga que não se aplica mais, né? E a gente estava falando sobre isso, do como é importante o trabalho com a gestante, não só aquela gestante que quer parto vaginal. Claro que o meu trabalho, a minha função, ela se altera um pouquinho em uma gestante ou em outra, né? Aquela gestante que quer um parto vaginal, a gente precisa preparar ela para o momento do parto, para que a musculatura íntima esteja flexível, esteja resistente para a passagem do bebê, né? E que venha contribuir com esse momento. E as gestantes que optam por cesárea, essa gestante também vai ser trabalhado o seu assoalho pélvico para prevenção de disfunções e também a prevenção de diástase e prevenção de outras disfunções que possam estar surgindo com a gravidez. Mas trabalho com as gravidinhas, amo, né, tanto na preparação e como tu falaste, no pós-parto também. Perfeito. Jéssica, para a gente encerrar, então, gostaria que tu deixasse tua mensagem para as mulheres, né, seja para elas se cuidarem, para as mulheres se conhecerem, né, mas a importância de procurar ajuda profissional e conhecer o seu corpo, principalmente. A minha maior dica, eu acho que sempre vai ser que as mulheres não aceitem disfunções que não são normais como normais, né? Como, por exemplo, pensar que é normal perder xixi, fazer o quê? Né? Eu ouvi que a minha vizinha perde também, que a avózinha perde, fazer o quê? Vou ficar assim. Não é normal, perder urina não é normal, tem tratamento, na maioria das vezes é um tratamento simples, é um tratamento conservador e que muitas vezes devolve a qualidade de vida para uma mulher que parou de praticar a atividade física que ela gostava porque ela tem medo de perder xixi, que parou de pegar um neto no colo, um filho no colo porque tem medo que escape xixi e tem vergonha, que acaba tendo vergonha do parceiro porque tem medo de perder urina na frente do parceiro, né? Então, muitas vezes a fisioterapia pélvica vem devolver qualidade de vida para essas mulheres. E a mesma coisa se aplica à dor na relação sexual. A gente tem um índice altíssimo de mulheres com disfunção sexual. Muitas vezes essas mulheres têm dor para ter relação, têm ardência, têm sensação de queimação na vulva e acabam convivendo com isso por anos ou por vergonha de falar para sua gineco, para algum profissional ou por achar que é normal, né? Então, que essas mulheres possam saber que nenhum tipo de dor na vulva, tanto para ter relação quanto uma dor sem ter toque ali, uma vulva que dói espontaneamente, não é normal. A gente sentir dor não é algo normal e nenhuma mulher deve se acostumar com isso. A gente não tem que se acostumar com algo que é ruim, que faz mal para o nosso corpo. Então, que essas mulheres saibam que existem profissionais, por mais que você já tenha procurado algum profissional e ouviu algo que tu não gostou, procura outro, né? Existem ótimos profissionais no mercado que vão com certeza conseguir ajudar essas mulheres. Então, tanto perder urina quanto ter dor na relação não é normal. Essa é a minha maior mensagem. Jéssica, muito obrigada pela tua participação, por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. Obrigada pelas tuas informações, compartilhar um pouquinho do teu conhecimento. Muito obrigada. E já vou fazer um convitinho, tá? Quem quiser me seguir no Instagram, @fisiojessicaemer, lá tem bastante informação. É como eu até falo para as minhas pacientes e para as mulheres como um todo. Hoje em dia, o Instagram vem aí para poder deixar aberto e mostrar informações de forma gratuita para o maior número de pessoas. Então, às vezes, a gente está falando aí com mulheres que agora não têm condição financeira de procurar um profissional. E aí? Né? Então, lá no Instagram sempre tem informação, estou sempre colocando informação, tá aberto lá para o público, para a mulherada. Então, daqui a pouco não pode procurar um profissional agora, mas pode ir lá para ter informação. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.